perdoar, tá, todos os acidentes de percurso, mas eu não tenho como fazer de outro jeito, eu vou fazer desse mesmo. Pronto. Finalmente, eu acho que agora dá pra gente continuar. Deixa eu só ver aqui quem mais entrou. A Maria Fernanda. Ah, o Jé tá aqui. Boa noite, Jefferson, seja bem-vindo. Viu, tá caindo para vocês aqui, porque na minha tela do computador ele fica interrompendo, tá? Tá dando umas paradas. E o que é a minha intenção de fazer essas lives de segunda-feira à noite? Nós conversarmos sobre a nossa fé. Tanto que o título que eu coloquei aí, é... a Otávio já entrou, o título que eu coloquei aí é nós, que pode ser, estou falando da gente, católico, e dos nós, que a fé católica causa na cabeça de muita gente. Por quê? Eu já tive oportunidade de falar disso várias vezes, eu já tive oportunidade de em várias formações, inclusive tem alguns vídeos que tem aí no YouTube, nos quais, né, eu já falei sobre isso. Tem gente que fica irritada, achando que eu estou puxando, né, a brasa para minha sardinha, mas não é esse o caso. O fato é que a religião católica ela foi fundada por Jesus Cristo, tá? Então, isso está na Bíblia. Ele diz que sobre a pedra que ele declarou que Pedro é, ele fundaria a igreja dele. Então, não é que poderá ser, seria uma das. E ele disse que a igreja é dele. Mas nós vamos ter oportunidade de estudar isso com um esqueminha, tudo escritinho certinho, numa próxima oportunidade. O que eu gostaria de começar a tratar? Infelizmente, nós católicos somos os mais mal formados dos cristãos. Por conta de quê? Pelo tamanho da igreja, pela falta de operários que existe para trabalhar para Deus. Tá? Então, o que vai acontecer? A igreja começou lá com Jesus Cristo, os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, o mundo seco de sede, retorcendo de sede de Deus, né? E os apóstolos saíram pela ordem de Jesus pregando o evangelho. Então, o que aconteceu? Foi como você pegar uma tocha acesa e começar a passar no meio do capim seco. Aquilo foi pegando fogo e foi acontecendo, tá? E não é que cada lugar que fundava uma igreja, uma comunidade da igreja abria outra igreja, sempre na unidade dos apóstolos e a mesma igreja. Então essa igreja se expandiu e continua se expandindo até hoje, mas o que acontece? Ela tem 2000 anos, acontecendo a nível mundial, por isso ela é católica, e o título, o nome católica significa universal. Né? Então, ela acontece no mundo todo, de uma forma abrangente, e cada vez mais longe, cada vez mais longe, cada vez mais longe. Então, vai acontecer que por falta de pessoas que preguem o evangelho, de padres, de pessoas que possam comunicar a fé católica, a coisa vai ficando defasada, a formação vai ficando defasada. E Deus e o Espírito Santo são muito pródigos, então assim, tem N coisas que foram acontecendo ao longo da história de 2000 anos, e o Espírito Santo foi ajeitando e dando um jeito realmente das pessoas receberem o Evangelho. Um exemplo muito claro disso é a oração do Rosário. Porque no Rosário o que você vai fazer? Você vai meditar as palavras de Jesus, os acontecimentos na vida de Jesus, durante a sua vida, a anunciação do anjo, sua vida pública, depois a vida pública só volta a acontecer quando ele sai para pregar o evangelho. Então, mas você vai contemplar o início, o meio e o fim da história, que não é fim, mas assim, os mistérios dolorosos, né, que nem são esse nem é o fim, os mistérios gloriosos que são a continuidade desses mistérios dolorosos, mas falando, narrando a passagem de Jesus, nós vamos dizer que foi o nascimento, a vida de Jesus e depois a sua morte. E não termina aí.
ele ressuscita e os mistérios continuam. Então, quando a pessoa reza o terço, ela está meditando no Evangelho e nos fatos da vida de Jesus. Então, isso é uma forma de evangelização. Hoje em dia já se perdeu muito essa clareza do que seja a reza do Santo Rosário, né? Então o pessoal reza por superstição, por crendice, por querer alguma coisa em troca, e não é essa a finalidade. E o que é importante nós sabermos? A sede de Deus, a necessidade de Deus que tem no ser humano, foi implantada por Deus. Porque quando ele pega, lá na criação, ele começou a criar tudo, criou tudo, e viu que era bom, e viu que era bom, e viu que era bom, no Gênesis 1. Quando você chega no versículo 26, ele diz assim, façamos. Naquele momento, o cara, o geógrafo, o Exegé, que estava estudando a palavra, ou escrevendo a palavra no caso, ele não estava pensando na Santíssima Trindade, mas é uma narrativa que dá para entender claramente que aí já existia um prenúncio do que seja a Santíssima Trindade, porque Deus vai dizer, façamos. Façamos quem? Façamos nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, o que vai acontecer? O distintivo do ser humano é ter sido plasmado pela mão de Deus, porque daí tudo que ele criou, ele deu uma ordem e aconteceu. No caso da criação do homem, Deus tomou do barro, claro que isso é uma linguagem figurada, mas é para entender que Deus quis participar da formação do homem, tocando no homem e fazendo o homem à imagem e semelhança do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí o que acontece? Quem inventou o pecado foi o demônio. E quem que é o demônio nessa história toda? Lúcifer, que era um dos anjos, né? E o demônio não deixa de ser um anjo, embora decaído, ele perdeu a categoria de anjo, né? Mas ele continua tendo potências, né? E ele é mais forte que nós no sentido de que ele é puro espírito, não um espírito puro, mas ele é puro espírito, né? E então ele convenceu o homem, a mulher e o homem a pecarem, e aí contra a vontade de Deus, e foi feito de uma forma deliberada. O homem quis fazer. O homem quis, e o pecado é isso, quando nós queremos consentir com o mal que nós sabemos que não devemos fazer. Então, o que acontece? Deus faz no capítulo 3 de Gênesis, ele faz uma promessa solene, né? E eu vou até ler aqui da Bíblia mesmo, vou pegar o texto para poder citar, ler. Ele faz uma promessa solene de que ele vai consertar essa situação. E aí ele vai dizer assim, Gênesis 3,15. Eu vou ler do 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, por que fizeste isso? Será maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastro sobre teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. E aí a promessa solene que ele faz. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, descendência da mulher. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o que tem de importante nessa promessa de Deus? Que ele colocaria ódio, assim como a mulher conduziu o erro e levou o homem ao erro, ele está dizendo que uma mulher irá esmagar a cabeça pisar a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Mas antes ele diz o seguinte, que ele colocará ódio entre a mulher e a serpente, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando nós somos batizados, nós somos lavados em Cristo, nós somos restaurados em Cristo e inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja. O corpo místico de Cristo é a igreja na face da terra. Né? Se nós temos a cabeça visível da igreja, que é a figura do Papa, onde a gente tem o vínculo de unidade, a cabeça do corpo místico de Cristo, a cabeça da igreja quanto instituição de Cristo, é o próprio Cristo.
E aí o que, que acontece? Não dá para que esse corpo, tendo uma cabeça, o corpo místico de Cristo, que tem por cabeça o próprio Cristo, pense diferente dele. Então tem coisas que são determinadas pela verdade que foi instituída por Jesus e que não vão mudar nunca. E a necessidade de voltar para Deus que foi colocada no nosso coração já é uma obra de Deus. Porque, gente, eu não sei dizer, né, o número de pessoas que eu já encontrei, inclusive eu, que poderia estar no mundão, fazendo sucesso, arrasando, né, lacrando, como se diz hoje, fazendo acontecer, mas que não tinha uma alegria verdadeira, não tinha uma felicidade verdadeira, não conseguia uma realização interior e uma plenitude, sabe? Aquele negócio que você fala, putz, estou satisfeito, é isso aqui, para mim é isso. Tudo mais é resto, né? Então, o que acontece? Deus deixou essas saudades, esse desejo de voltar para Ele marcado no nosso coração. E aí nós vamos poder perceber o que acontece o seguinte: por muito que o homem consiga ganhar céus e terras, por muito que ele consiga se sentir realizado com coisas humanas e com situações que ele viva, nada vai preencher o coração dele com plenitude se não for na presença de Deus, se não for buscando a presença de Deus, né? Então, você pode perceber isso em qualquer cultura. Então, se você pegar os aborígenes lá da Austrália, eles não conheciam Jesus, não sabiam de nada de Jesus Cristo, de nada disso, né? E nem de Bíblia, essas coisas todas. Porém, eles, quanto pessoas humanas, o que, que eles tinham? Eles tinham cultos religiosos, eles tinham necessidade de cultuar o divino, eles sentem uma necessidade de homenagear os seus entes falecidos, de apresentar oblações, o sacrifício, não importa o que seja, a Deus por essas pessoas, né? Eu estou preocupado com uma coisa, deixa eu perguntar, qualquer coisa o João pode me ajudar e mandar pelo chat. O último que entrou no chat acho que foi o Otávio. Não sei se tem como verificar se o link que eu mandei, João, é o que acessa a página do YouTube. Se você puder fazer isso para mim, eu agradeço, tá bom? Porque eu mandei para Juliana, para Nizinha, e eu acabei não vendo esse povo entrar aqui. Não significa que eles não estejam, mas eu não sei se estão, porque aqui só tem 8 pessoas e ela, a Juliana mesmo, estava esperando a live para a gente poder partilhar. Então, se você puder dar uma checada para mim, eu agradeço. Então, o que acontece? Qualquer humano que você conheça na história, ao longo da história, ele vai ter necessidade de ter contato com o divino. Ele não conhece o Deus verdadeiro e único, ele não conhece o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, ele não conhece a Santíssima Trindade, porém ele cultua um Deus. Então, é uma necessidade do ser humano. Então, quando a pessoa não busca em Deus, ela fica procurando nas... não vou falar, né? Mas ela fica procurando nas pessoas, entendeu? Por isso que essas pessoas que atraem multidões e que faz o povo achar que, nossa, fulano, beltrano, isso são ídolos, porque eles não têm o poder de realizar plenamente, mas as pessoas gostam de se satisfazer com pouco. E outra coisa, o ser humano, na sua limitação e na falta do conhecimento, o que ele vai fazer? Ele começa a criar um Deus, ele começa a criar divindade. Então, por exemplo, nas culturas primitivas, ou seja, aquelas que não tinham a escrita ainda, os índios brasileiros e as outras culturas, né? Quando os portugueses chegaram aqui para evangelizar, eles já tinham a fé deles. Eles cultuavam o Deus Sol, a deusa Lua, a deusa Água. Por quê? Eles entendiam o seguinte: tudo que eles não pudessem controlar, que era mais forte do que eles, tinha uma força de divindade. Então é por isso que você vê que determinadas culturas cultuam lá o Sol, Deus Sol, cultuam a deusa Lua, aqui no Brasil, né, o Tupã, a Jaci, a deusa da água e tudo mais. Por quê?
uma necessidade de culto ao divino. E como esses elementos naturais são muito fortes e eles não têm controle sobre eles, o que eles fazem? Eles entendem que sejam divindades. Eles entendiam, no caso, né, que sejam poderes divinos, porque eram muito mais fortes que ele. Né? Então, a necessidade do ser humano encontrar com Jesus Cristo, Deus ressuscitado, Deus feito homem, é tamanha que quando isso não acontece, nós vamos criando deuses para nós. Nós vamos começar a achar que isso aqui é o que importa, aquilo ali é o que importa, quando na realidade só uma coisa importa. E importar é trazer para dentro. Tá? E o que importa realmente é eu dar espaço, eu abrir caminho e eu deixar o meu coração aberto para que Cristo possa viver em mim. Porque a divindade vem habitar no nosso ser. E é por isso que nós somos batizados. No nosso batismo nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E só Ele pode nos fazer cristãos. Então, o que acontece? Eu gosto de dizer isso porque eu sempre tive uma frustração muito grande, porque eu, como São Paulo, né, faço o mal que eu não queria, mas não faço o bem que eu queria. Então eu costumo dizer o seguinte, eu entendi claramente, não é possível a nós, seres humanos, sermos cristãos. Muito menos sermos santos, como o Pai é santo, ou como Jesus é santo. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus pode nos transformar a ponto de que Deus olhando, ele qualifique como santo. E quando isso vai acontecendo, é natural que até as pessoas que não têm uma visão divina, que não têm a visão de Deus, acabem por observar que existe uma obra de santidade, que existe uma ação de Deus, um toque de Deus na vida desse e daquela pessoa. Por quê? Porque é uma marca de Deus que tem que ficar viva em nós. E o Senhor disse que Ele nos faria testemunhas. Ele não disse assim, vou derramar o Espírito Santo em vocês, para vocês fazerem sucesso, para vocês, né, fechar o comércio, só vai dar vocês, e vocês vão ser... Não foi isso. Deus disse que nos transformaria, que nós seríamos o que dele? Testemunhas. E ser testemunha não é ficar falando bem de Jesus. É receber as bênçãos que o Senhor tem para derramar na minha vida, deixar que essas bênçãos frutifiquem e deixar que isso transpareça. Então as religiões hoje em dia, elas ensinam como é que você faz para conseguir de Deus o que você quer. Então eles querem te dar uma religião que te ensine a acessar a Deus para que Deus faça o seu querer. E a verdadeira religião é você acolher a Deus que te aceita, embora você seja, eu seja, nós sejamos pecadores, ele nos acolhe na nossa miséria para justamente poder mostrar que ele é Deus e fazer algo de novo. Fazer algo grande, fazer algo do tamanho e na medida dele. Então, o que acontece? Existe uma inverdade a respeito da verdade, da fé e da religião, que tem sido propagada, que a religião é um meio pelo qual você acessa Deus para convencer Deus a fazer o que você quer. E o cristão é aquele que, mesmo não gostando da ideia, mesmo não querendo, vai fazer o seguimento de Jesus Cristo, renunciando a si mesmo, tomando a sua cruz todo dia, porque ele não vai tirar. E aí sim eu começo a fazer uma sequela Christi, que é um termo em latim que significa um segmento de Cristo. Então, não estou dizendo que a gente não devorar pedindo livramento, pedindo para que Deus altere alguma coisa ou mude alguma situação que a gente esteja passando. Mas se ele não mudar, não é isso que me impede de seguir Jesus Cristo. E eu já escutei coisas absurdas. Não, porque você tem que fazer um desafio com Deus. Opa, vamos procurar gente do nosso tamanho para conversar. Para desafiar então mais ainda. Não, porque Deus não me deve nada. Quem deve a Deus somos nós. Então, e existe uma necessidade, existe uma... boa noite, Bruno. Boa noite, Ju. Viu vocês entrando aí. Existe uma necessidade nossa, e nós só vamos conseguir nos realizar plenamente a hora que a gente entrar em contato com o Deus único e verdadeiro, que embora seja único, são três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo,
Enquanto eu não tiver essa relação, enquanto eu não entrar nessa comunhão e não experimentar a força da ressurreição em mim, se eu ficar pregando o evangelho, eu sou um cabo eleitoral de Jesus. Ó, Jesus é bom, vote nele. Só que a hora que o bicho pega pro meu lado, eu troco por qualquer coisa. Ah, mas na hora da necessidade a gente vai procurar o que precisa. Não, o que precisa é Deus. E vai passar o que tiver que passar com Deus. Bem ou mal vai passar. E é comum eu escutar esse tipo de coisa, de gente que fala assim, mas a hora que a gente precisa, a gente apela para tudo. Eu não apelo, não. Eu não apelo, não. E não porque eu seja muito bom, mas eu estou convencido de que Deus é mais do que suficiente. Deus é mais do que bastante. Deus é muito mais do que suficiente e bastante. Ah, boa noite, Marcão. Seja bem-vindo, Cantelli. Deus abençoe. Desculpa eu dar esse espetáculo, porque é que eu tô vendo gente entrar ali, então eu tô saudando quem chega. Não tô saudando a mandioca, nem o milho, nada disso. Eu deixo para dona Dilma. Então, o que acontece? Se nós não entendermos que essa diferença que Deus fez, quando Ele criou todas as coisas, e quando Ele nos criou a sua imagem e semelhança, nos capacita, nos possibilita uma comunhão com Ele, a gente vai viver uma vida só natural. E nós somos constituídos de um corpo carnal, né, físico, mas nós temos uma alma que é imortal. Então, o que acontece? Por que a gente não se conforma com a morte? Porque no projeto original nós fomos criados para sermos imortais. A nossa finitude acontece por conta de ter entrado o pecado na história, que foi uma invenção do diabo. Que foi uma invenção de Lúcifer. Por inveja, ele inventou o pecado. Por não querer fazer a vontade de Deus, ele queria ser como Deus. Tanto que quando ele vai tentar Adão e Eva, o que ele fala para a mulher? Viu, mas é verdade, vocês não podem comer nada desse pomar imenso que tem aqui. Não, nós podemos, nós só não podemos comer. E o problema de trocar ideia com o capeta, com o diabo, é exatamente... Ó, Marcelo, boa noite, querido. Deus abençoe. Seja bem-vindo. O problema é que quando a gente começa a trocar figurinha, quando a gente começa a conversar com a tentação, nós já entramos. Fica muito mais fácil eu cair na tentação do que eu me livrar dela. E aí a dona Eva foi dar orelha para a conversa. Ele deve ter cebado, ele deve ter chegado nela bem lamboso, né? E ele chegou na forma de uma serpente. Mulher, hoje em dia tem medo de cobra, naquele tempo não tinha, né? E então ela estava rodeando lá, começou a se enrolar no pé da Eva, e deve ter elogiado, nossa, como tá linda, ainda bem que você não tem celulite. E foi dando um migué nela. E ela foi entrando na conversinha. Só que ela disse, viu, não, nós podemos usar, comer das árvores dos frutos de tudo que tem, nós só não podemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas por que não pode isso? Não, Deus disse que se nós tocarmos nessa árvore e comermos seu fruto, nós morreremos. Serpente já chegou chegando, viu? Deixa bobeira, não é nada disso. É o contrário, aí é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus, que é só o bem, tinha conhecimento do mal que se manifestou através de Lúcifer, que não querendo servir a Deus, se jogou aos ínferos, foi rebaixado aos ínferos, ele escolheu. Então, o que vai acontecer? Aí entra numa teologia mais profunda que nós vamos entrar num outro dia. Hoje eu estou só fazendo essa pincelada para a gente entender que é necessário ao ser humano se dar a Deus. O máximo que eu posso dar de bem a mim próprio é me entregar para Deus, que é o bem maior, onde não tem erro. E o inimigo entrou com essa conversa, né? A serpente entrou com essa conversa em cima da dona Eva, dizendo para ela, nada, ele sabe muito bem que o dia que vocês comerem dessa árvore, seus olhos se abrirão, e vocês não vão morrer coisa nenhuma, sereis como deuses. Mas veja, a vontade de Deus, criando cada coisa na ordem e colocando cada coisa no seu lugar, não era destituir o homem da presença dele ou que o homem não tivesse a possibilidade de desfrutar das coisas de Deus. Né? Então, a tentação foi colocar o homem em desobediência para ofender a Deus. Então nós vamos chegar a uma conclusão que o pecado só tem uma finalidade: de nos humilhar,
diante de Deus, porque eu escolho o errado, eu vou dar com o chifre na cerca, eu vou quebrar a cara com certeza, e através do pecado o inimigo consegue nos fazer é, ofender a Deus. A finalidade do pecado é essa: humilhar o homem, afastá-lo de Deus e ofender a Deus. Porque como o diabo não pode com Deus, o que ele fez? Ele se serve da criatura para ofender o Criador. Ele se serviu da criatura para poder ofender o Criador. Né? E ainda assim Deus não deixou de amar a criação. Ele não deixou de amar a criatura, ele não deixou de amar o homem, criado à sua imagem e semelhança. Então ele coloca no coração da gente uma necessidade, uma saudade de Deus. É isso que qualquer ser humano, em qualquer época, em qualquer cultura, vai ter uma necessidade cultural divino, de querer saber depois da morte, e querer saber da... É uma necessidade existencial. Tá? E aí o que acontece? A religião é um processo e um meio que tenta nos religar com Deus. Todas as religiões têm essa finalidade. E a grande maioria delas, por não crerem no Deus único e não crerem no Salvador Jesus Cristo, que é quem abre a porta ao homem já marcado pelo pecado. Tá? Todo mundo que nasceu depois de Adão e Eva já veio com a semente do pecado carimbada. Então, o que acontece? Isso foi transmitido à humanidade. Então, quando o ser humano não passa pelo processo salvífico, que é justamente o Cristo Jesus, o ungido Jesus que veio, se encarnou no ventre da Virgem Maria, para nos abrir o acesso ao Pai, não adianta. Deus nos ama, Ele nos tem por filhos por sermos batizados. E os não batizados? Ele os ama também como a filhos, mas Ele determinou que para que eles sejam... qual a palavra? Tem uma palavra, não vou lembrar agora. Mas para que ele se esteja credenciado a estar numa unidade plena e absoluta com Deus, que haja um batismo. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Aqueles que não crerem já estarão condenados por escolha. Ah, mas então a culpa, eu não tenho culpa. Quem cometeu o pecado lá na origem foi o Adão e a Eva. Então a culpa é deles. Mas se eles não tivessem cometido, nós cometeríamos o pecado. Por quê? Porque o ser humano é livre. E uma vez que nós estejamos usando da nossa liberdade, essa liberdade nos permite fazer ou não a vontade de Deus. Eu falo muito isso porque isso me incomodava. Por que ninguém é viciado em fazer o bem? Pô, todo mundo que eu conheço é viciado em fazer o mal. Fofoca, mentira, rancor, inveja, tudo quanto é coisa que seja pecaminosa, nos vicia. E por que nós não somos viciados? Eu vou me dar uma mexidinha aqui, vocês me desculpem, mas é que tá ficando torto. O meu suporte é muito bom e ele vai baixando. Por que nós não somos viciados no bem? Porque o bem é uma possibilidade que Deus nos concede que eu possa realizar livremente. E o mal está aí. Eu não sou obrigado ao mal. Quando eu cedo e escolho o mal, eu estou cedendo aquilo que eu sei que é o erro, ou se eu não sei, a grande maioria de nós sabemos, mas eventualmente pode acontecer um fato, uma situação que você não saiba que é o mal, e você pratica sem ter o conhecimento daquele fato. Porém, nós também somos livres para conhecer a vontade de Deus. E nós podemos conhecer a vontade de Deus de N maneiras. Eu vou dizer uma coisa aqui que é implicante, e muita gente não gosta, porque acha assim, mas eu não consigo escutar a Deus. Ninguém que está na Bíblia tinha Bíblia. Nem os apóstolos. Eles tinham as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, mas o Novo Testamento eles não tinham. Então, o ser humano tem a possibilidade, a capacidade, e mais do que isso, a necessidade de aprender a ouvir a Deus. Nós fomos criados com uma necessidade, com uma saudade, com um desejo de Deus.
E se eu não tiver Bíblia? E se eu não tiver alguém que fale para mim? Uma vez batizado, uma vez conhecedor do fato de que eu sou escolhido e marcado pelo Espírito Santo, eu tenho que ter acesso a esse Deus. E isso só vai vir à medida que eu cultivar uma comunhão pessoal com Deus, à medida que eu cultivar uma vida de oração. Eu posso comer a Bíblia, eu posso ler a Bíblia de capa a capa e não ter comunhão com Deus. Eu posso ler e saber a Bíblia de cor e salteado, de frente para trás, de trás para frente. Eu posso comungar todos os dias a Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Porém, isso não me coloca em comunhão com Deus. Se eu não cultivar uma vida espiritual, se eu não cultivar uma vida interior. Porque a vida interior, a espiritualidade, nós vivemos internamente. E na medida da nossa vivência, nós vamos apresentando fora aquilo que nós vamos deixando Deus criar dentro e recriar dentro. Restaurar, fazer novo, não importa. Mas Deus vai se manifestando dentro e isso acaba refletindo fora. Então, a proposta que eu tenho é justamente nós estarmos aqui, uma vez por semana, partilhando, conversando, talvez pegando trechos da Bíblia, não sei. Por enquanto eu penso que vai ser uma catequese. E o que eu tinha proposto, né, já na semana passada? Que nós tivéssemos alguns minutos, que eu vou deixar em aberto, para quem quiser fazer pergunta. Tá? Porque o que tem mais na nossa cabeça é dúvida a respeito de Deus. Nós temos muito mais dúvidas do que certezas. Nós temos muito mais dúvidas do que fé. E, no entanto, Jesus Cristo veio, se fez homem, viveu a nossa humanidade, viveu a nossa realidade humana, foi crucificado, morreu, foi sepultado, depois de 3 dias ressuscita, sobe para junto de Deus e leva essa humanidade para junto de Deus. Para quê? Para que qualquer humano que esteja vinculado a Deus possa ter acesso e correspondência de Deus às suas questões, necessidades, perguntas e tudo mais. Então, a religião católica, ela é a mais difícil de ser vivida hoje em dia. Todo mundo acha que porque os crentes... Não, se você conhecer a religião católica de fato e for viver segundo a verdade, que é Jesus Cristo, é a religião mais difícil que tem que ser vivida. Por quê? Ela nos propõe uma conexão com Deus, uma experiência com o Deus ressuscitado, que é o Deus Filho, uma sujeição e obediência ao Deus Espírito Santo, que me faz diferente de tudo que eu conheço que está aí. Porém, ele me faz conformado com a forma de Cristo Jesus. E para isso eu preciso passar por aqui, ó. E é isso que essas falsas religiões e umas religiões facilitadoras que tem por aí hoje estão oferecendo. Um céu sem cruz, um céu sem seguimento de Jesus, onde eu torno Jesus o meu servo, porque eu digo para Jesus o que ele tem que fazer. Em nome de Jesus. E Jesus é obrigado? E se ele se obriga, é porque ele respeita a fé e nós vamos ter que dar conta daquilo que nós fazemos. Inclusive em nome de Jesus. Né? Então, e ainda quando não capricham, eles dizem em o nome de Jesus. Né? Agora, eu tenho que viver como filho, como Jesus é filho, para poder usar o Pai Nosso como oração. Eu tenho que, para usar o nome de Jesus, estar autorizado por Ele. E eu só estou autorizado com Ele se eu tenho comunhão com Ele, gente. Não adianta eu pegar uma coisa muito legal que foi, sei lá, deixa eu pensar em alguma coisa, não me vem nenhuma ideia, mas eu penso rapidamente, uma lei que me permite tal coisa assim, mas se existem, como eu diria, se existem, se essa lei, para eu desfrutar dela, existem coisas que ela vai requerer de mim para eu poder ter o direito a ela, eu tenho que cumprir com os meus deveres. Concorda? Então, essa religião relativista, abusada, subjetivista, que permite que cada um faça do jeito que quer, monte o Deus à sua imagem e semelhança, e ainda depois discuta com ele, brigue com ele,
e requeira dele os direitos, é a porcaria da religião do falso profetismo e da bandalheira. Jesus nunca me dá razão. Ele me conserta. Eu meto o pé na jaca, mas com gosto. Porque quando eu entro na jaca, gente, quando eu pulo na jaca, eu pulo com os dois pés. Então o que acontece? Todas as vezes, ele nunca me deu razão. Ele manda eu me emendar, me dá a oportunidade de me converter, me dá a graça para que eu me conforme a Cristo Jesus. Para eu me conformar a Cristo Jesus, eu tenho que aceitar uma crucifixão da minha vontade. Eu mato a minha humanidade na cruz com Cristo para poder viver de ressurreição. Então, essa é uma religião muito difícil de viver. Por quê? Porque não é fácil e não é uma vez que se renuncia. Gente, eu vejo tantas situações, eu mesmo já vivi situações onde eu havia feito uma renúncia e depois, por facilitação, por qualquer coisa, mas Deus não está preocupado com isso, então eu posso, e aí a gente se permite. Mas a renúncia é renúncia. E uma renúncia feita, ela deve durar para sempre, até a eternidade, até o dia que a gente se encontrar com o Senhor. Então, estou falando de pecado, estou falando de coisas graves, entendeu? Porque tem coisas que eventualmente eu deixei de fazer, mas que não é um pecado necessariamente. Demonstra uma fraqueza, demonstra minha humanidade, mas não necessariamente um pecado. E nós não sabemos sequer a diferença, gente, do que é necessidade, do que é fraqueza, do que é pecado na nossa vida. Muita coisa que nós cometemos por fraqueza é por conta da do nosso temperamento, da nossa humanidade. Ela vem com uma carga de situações positivas e negativas, de herança, de influência do meio que eu nasci, de que eu fui criado, e que, existem pessoas que acham que não tem nada demais, né? Deixa eu pensar uma coisa aqui. Não é uma coisa que não seja pecado, mas é pecado e é grave. Tá lá, é o oitavo, não roubar, né, não furtar, o quarto mandamento. Mas o que vai acontecer? Existem pessoas que, por conta da criação que teve, de viver numa situação facilitadora, desprovida de valores cristãos, ela acaba achando que não tem nada demais, então ela pegar alguma coisa que não é dela, porque não é roubo, ela só está se servindo aqui. Mas se não é teu, é roubo, ponto. Não tem essa. Né? Mas a consciência foi mal formada, por influência do meio, por N situações. Essa pessoa precisa se converter, ela precisa tomar conhecimento de que não é uma necessidade. Ela está usando de uma fraqueza para cometer pecado. E uma coisa não vai justificar a outra. Mas o meu pai falava que não tinha nada demais, a minha consciência foi criada torta assim, então para mim não é pecado. Não, filho, não é pecado porque você não sabe, então estou te avisando. E essa pessoa não pode acessar as coisas de Deus com tranquilidade, porque o fato dela não tomar conhecimento dificilmente uma pessoa não sabe que roubar não é pecado, seja pecado, difícil. Mas pode acontecer de que a pessoa achar que porque é um valor pequeno, ou porque não é algo grandioso, não é um banco, milhões, joia e coisa assim, mas isso Deus nem vai olhar, vai. Mas eu roubei goiaba quando eu era pequeno. Então, os discípulos de Jesus entraram numa plantação, cataram o trigo, debulharam na mão, começaram a comer, já chegou os caras, os caras estão comendo sem lavar a mão, pô. Então eu não estou falando desse tipo de coisa. Eu estou falando daquilo que a gente toma do outro, consciente que não era meu, mas que porque eu quis, eu preciso cultuar o meu Deus, então eu tomo acesso, faço uso, mesmo sendo indevido. Agora, dificilmente alguma coisa a gente não sabe que é pecado, porque o Espírito Santo é aquela luz que apita dentro da gente, ela toca, sabe? Existe uma campainha no nosso interior, que é a graça de Deus, que dá um toque. Agora, quando você resolve viver no erro, você se torna escravo do pecado, aí você não escuta mais nada. Você só escuta você, a sua vontade e a própria divindade. Por quê? Porque eu vou construindo uma possibilidade de vida onde eu crio um Deus à minha imagem e semelhança. Então, hoje, o que acontece? Mesmo dentro da igreja católica, tá? A gente tem visto o absurdo de pessoas que estão ensinando erro
e com uma conversinha relativista. Não, mas Jesus é misericórdia e depois ele vai perdoar tudo isso. Eu não correria esse risco. Não pretendo correr esse risco. Porque Jesus é muito pronto quando ele diz lá no Evangelho, São Mateus, ó, eu estou até vendo a carinha de Jesus. Procurai entrar pela porta estreita. Fazei esforço, quer dizer, não vai na moleza, não vai. Solta na banguela e quer que o negócio funcione. Não funciona. Você não precisa fazer esforço para ir para o inferno, é só soltar na banguela. Agora, para entrar no reino de Deus, procurar entrar pela porta estreita, fazer esforço, porque muitos vão ser o que vão tentar e não vão entrar. E em compensação, a porta larga está lá, fácil, bela, forgosa, e digo mais, o chão escorregadio. Você começou a entrar, filho, você vai parar lá no fundo e bater o pé no fundo. Por quê? Porque não é por aí, isso não é uma escolha de Deus para nós, são as nossas escolhas. E Deus não vai te impedir de ser livre e fazer o que você quiser. Jesus nunca catou ninguém pro pescoço e falou, agora você vai seguir eu, então eu vou mandar você pro inferno. Nunca. E nem vai fazer. Por quê? O seguimento de Jesus Cristo é uma opção pessoal, onde eu quero pagar o preço de ser e viver segundo a vontade daquele que eu quero ter para o Senhor. Entendeu? Eu quero que Jesus mande e desmande na minha vida. Ele tanto pode mandar quanto ele pode desmandar. Ele pode dizer o que eu quero e o que eu não quero. Ele pode dizer o que ele quer e o que eu não quero, que nós vamos entrar no acordo e eu vou fechar com ele. Esse é o segmento de Jesus Cristo. Gatinha, você não vai derrubar o tripé, por favor, viu? Eu já dei deixando que chegue aqui desde que eu comecei. Minha gata está passando no pé do tripé aqui. Então, o que, que acontece? Nós precisamos entender a religião como ela é de fato. Nós precisamos acessar a religião que Jesus nos deixou, que nos religa de fato, porque ele é a verdadeira religião. Ah, matou. Então, na Bíblia não fala que Jesus fundou a Igreja Católica, Apostólica, Romana. E se você achar na Bíblia inteira o nome de uma única religião que apareceu na face da Terra, que Jesus tenha fundado, eu como a Bíblia. Não, mas a Igreja Católica foi fundada por Constantino no ano de 356. Então, quem não sabe da história, quem não sabe da verdade, procura um jeito e inventa maneiras de justificar o injustificável. Né? Então, o que, que acontece? Eu tenho percebido a influência da formação, a influência da falta, vamos dizer, né? A falta de formação dos católicos de uma forma terrível. Por quê? A fé católica está sendo protestantizada. Né? Ela está sendo protestantizada. Um monte de elementos que não são católicos, e vou dizer mais, até não cristãos, tá? Estão entrando na igreja por uma facilitação. Ah, mas não é bem assim. Gente, não é fácil você dar um crédito a Deus de que na Eucaristia, que é água e trigo, uma bolachinha assim de água e trigo, que ali, por algum motivo, vai ter de fato uma presença real de Deus. Não é fácil você acreditar um troço desse. Assim como não foi fácil para os discípulos de Jesus, quando ele disse assim, ó, esse pão que eu vos darei é verdadeiramente a minha carne. Este vinho que eu vos darei é verdadeiramente o meu sangue. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue. Vai lá ler João 6. João capítulo 6. Né? A minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é uma verdadeira bebida. Os cabras olharam um pro outro assim, viu? Só fez mal pro tio, tá ruim, ó, tá fora. Não tá falando coisa com coisa. E muitos deixaram de seguir Jesus. Porque não tem cabimento um negócio desse. Tem que comer carne do sujeito, beber sangue do sujeito. Mas eles não ficaram para ver. E ele disse, este pão que eu vos darei é minha carne. Não disse os bifinhos que eu vou dar é minha carne. São constituídos da minha carne. Ele prometeu que ele daria um pão, que é a carne dele, e um vinho, que seria o sangue dele. Quem prometeu foi Jesus. São João não tem a narrativa
da Santa Ceia, porque tudo que Jesus tinha que falar, ele falou lá no. Ele falou no. Na, 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 na- no João 6, a respeito do pão da vida. Eu sou o pão da vida descido do céu. Né? Então, o que vai acontecer? Os apóstolos não, mas os discípulos, a maior parte foi, gente, já deu, chega, vamos procurar outro cara, porque esse aí pirou. Esse já deu, não dá mais pra conversar com ele, não. Tá falando umas coisas doidas aí, de carne, comer carne dele, comer sangue dele, não vira. Vamos procurar outra coisa pra fazer. E os apóstolos ficaram tudo meio cabreiro, ninguém falou nada, mas Jesus conhecendo as figuras que ele conhece, né? Jesus bateu os olhos em nós, ele sabe como é que tá, sem falar, né? Ele conhece por dentro. Ele falou, e vós, quereis me deixar também? Pedro falou, viu? E nós vamos para onde, colega? Só tu tens palavra de vida eterna, não tem para onde correr. De verdade, não estamos entendendo muito bem esse troço, não, mas falou, tá falado, a gente bota um crédito. Então, o que acontece? Tudo que Jesus realiza na ceia, a respeito do pão e do vinho, não ficou só na conversa. Ele consuma na sexta-feira, quando ele vai se colocar no Calvário, ser crucificado e oferecer a carne dele como sacrifício. Então a fé católica não é fácil de jeito nenhum. Espera um pouquinho, é dogma de fé católico. Ou você acredita ou você não é católico. Que Nossa Senhora, ó aí doido. Que Nossa Senhora é virgem antes, durante e depois do parto. Mas por quê? Se ela tivesse casado com José, vivendo dentro do sacramento do matrimônio, ela tivesse tido Jesus, e ele tivesse nascido e ela não deixasse de ser virgem, porque o moleque nasceu não foi de cesárea. Então, se ela tivesse tido Jesus, deixado de ser virgem, teria algum pecado nisso? Obviamente que não. Não é pecado casar, é pecado ter filho, muito menos ter o filho. É pecado matar o filho no ventre, mas ter o filho não é pecado. Então, qual o problema se Nossa Senhora deixasse de ser virgem? Mas a Igreja Católica, ela pela conexão que os padres, os bispos e leigos e muitos, né, pessoas que têm uma profunda espiritualidade, têm de conexão com Deus, a igreja entende a revelação do que Deus vai mostrando segundo a visão dele. Então é por isso que não existe só a escritura. Eu tenho que acreditar na Bíblia. Mas é bobagem que o Lutero inventou de falar 1500 anos depois de Jesus Cristo. E tem gente defendendo isso a machadada hoje em dia. Né? Só que na própria Bíblia, como eu já falei outras vezes, na própria Bíblia não tem lugar nenhum dizendo que nós devemos seguir só a Escritura. Porque nós seguimos a orientação e a verdade que os apóstolos nos trouxeram. A primeira coisa que houve foi a tradição oral. E depois nós vamos pegar a Bíblia, eu vou citar os versículos, para que vocês possam anotar isso e saber, gente. Não fique contente de assistir a live. Ah, que legal, gostei. Viu? É pouco. Se você não tiver um conhecimento profundo que permita você firmar a sua fé sem que ninguém roube o que você tem. E segundo, que você saiba o suficiente para ensinar alguém. Se você sabe só en passant, porque falou mais ou menos, eu entendi. Mas isso não cair no seu coração, isso aqui não é uma formação e você não vai ser transformado. Eu tenho uma boca meio suja, não vou usar o termo que eu costumo usar, mas sabe aquela história de se contentar com o conhecimento do outro? Ai, eu tô contente com a alegria do outro, que bom. Só que em matéria de religião, não adianta você querer, ai, que legal, ele sabe, e você sabe. Isso sustenta a sua fé da hora que... Porque, gente, tá cada dia mais difícil viver nesse mundo. Isso não é previsão de apocalipse, isso aqui é o que temos. Né? E a hora que o bicho pegar, o que você tem de conhecimento a respeito de Deus é o suficiente para te manter fiel e conectado a Ele, para que Ele haja em teu favor? Então, escolha. Ah, mas é difícil, eu leio a Bíblia e não entendo, então essa desculpa vai ser até quando? Eu também li a Bíblia e não entendia, até o dia que eu resolvi debruçar e falar, Jesus, me dá o Espírito Santo com clareza aí, para que eu possa entender a palavra de Deus. E passei a fazer todo santo dia, Lexio Divina, leitura divina. Pega um trecho do Evangelho, pega um versículo que seja, e fico mastigando aquilo, até que aquela palavra sai daqui. Porque a fé entra pelo ouvir.
Ela entra aqui, a nível intelectual. Mas se ela não chegar ao coração, ela não produz fruto. Então, numa próxima live, nós vamos estar falando a respeito disso. De nós produzirmos frutos que são próprios de quem está conectado com Jesus. E ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Se eu sou um ramo da videira, que é Jesus, necessariamente eu vou ter que dar uva. Posso dar outra coisa, eu tenho que dar uva. É a produção. E uvas que sejam possíveis de serem aproveitadas, que sejam suculentas, que tenham suco, que sejam realmente proveitosas. Então, os frutos que nós temos que dar na nossa vida espiritual não é milagre, não é sair pregando evangelho, isso aí são necessidades outras, mas que nós vamos entrar e explicar numa próxima live. Tá? Então, a minha proposta, por eu passar por tudo isso, sem ter que ensinasse, depois, com o tempo, eu fui encontrando pessoas que foram me ensinando. Hoje tem muita coisa na internet, gente prepara muito melhor que eu, inclusive, para poder falar a respeito disso. Mas eu entendo que a graça recebida e a experiência que eu vivi pode acrescentar alguma coisa para alguém, pelo número de pessoas que eu tenho próxima de mim que enxergaram alguma coisa diferente. Opa, peraí, é verdade, isso aqui é verdade. Na minha vida é assim. Então é por isso que eu quero fazer uma live e contar da minha experiência. Porque não deixa de ser um testemunho da graça de Deus na minha vida. Percebe? Não estou pretendendo ser sucessinho. Não é isso que conta. Claro que se tiver um número de pessoas alcançadas, isso é para a glória de Deus e um fruto, né, da graça de Deus na minha vida, que leve outros a conhecerem a verdade e se servir dela. E a verdade, lembrando que a verdade não é uma ideia, a verdade é uma pessoa e chama Jesus Cristo. É por essa verdade que eu vivo. Né? Então, a proposta é essa. E eu acho que, eu vou ser franco em dizer, eu acho que muita coisa do que eu digo, você já sabe de alguma forma, ou soube de alguma forma, mas está apagado dentro. Então a intenção é nas nossas lives a gente estar trabalhando, conversando e fazendo isso pegar fogo dentro da gente. Por quê? Porque são as verdades mais básicas. Todas as vezes que você tiver você está em crise no seu casamento, volta lá no momento onde você se decidiu por casar. Volta lá no momento onde o teu coração disse, é por aqui que eu quero ir. Por quê? Porque para eu me fortificar, eu tenho que voltar ao chamado. Eu me fortifico quando eu vou de novo ao anúncio que me foi feito, que me convenceu. Então, a renúncia é um retorno ao anúncio que eu recebi e me convenceu. Então, é muito claro isso. Então tá, você recebeu um anúncio. O mundo te convidou para ser o boy da vez, a gatona da vez, e você podia estar vivendo de balada, de lacração, não sei o que, não sei o que. Mas Deus te apresentou uma pessoa. Você escolheu estar com essa pessoa. Por você ter escolhido estar com essa pessoa, você fez uma renúncia. As outras coisas que se anunciavam para você foram preteridas e você fez uma escolha. E essa escolha, para ser mantida, exige que muitas vezes a gente volte àquele primeiro anúncio. Porque foi naquele momento, daquele anúncio, que eu tomei uma decisão, a minha força está ali. Então, eu estou em crise no casamento, eu preciso arrumar uma novidade. Bobagem. Bobagem. Não precisa arrumar novidade nenhuma. A novidade está no anúncio que você recebeu e deixou cair na mesmice, ou esqueceu de renovar, esqueceu de tratar com vida de oração para que possa dar fruto. Entende? Então, e um exemplo prático, né? Até teve uma formação que Dom Fernando fez que esclareceu mais, porque eu não tinha esse exemplo. Então ele diz o seguinte, tá, vamos pegar um bando de criança, nem pode ser gente adulta, não precisa ser criança, né? Mas vamos pegar um bando de criança e nós vamos colocar 3 barracas. Uma barraca do sorvete, a outra barraca da pipoca e a outra barraca do bolo. E cada criança vai poder fazer uma escolha. Porque a criança que ficar entre uma barraca e a outra e não escolher uma, vai ficar sem nada.
Então tá, algumas crianças vão escolher sorvete, outras crianças vão escolher a pipoca, ou o cachorro quente, sei lá o quê, e as outras crianças vão escolher o bolo. Quando eu estou na barraca do bolo, porque é a minha escolha, eu vou ficar frustrado se eu ficar a turma se lambuzando sorvete e falar, nossa, eu gosto de sorvete, também podia estar lá, né? Então, se você casou e fica cultivando o sorvete da solteirice, você está fazendo asneira, você não vai ser feliz desse jeito. Né? Se você escolheu cachorro quente, pipoca, sei lá, e fica olhando para a turma do bolo e falando, nossa, mas aquele bolo é uma delícia, por que, que eu não escolhi o bolo? Você tá cultuando a desgraça. Por quê? Porque não foi essa a sua escolha livre. Ah, mas eu tenho o direito de ser feliz. Agora eu já cansei de comer cachorro quente. Agora eu quero comer bolo e depois eu vou querer tomar sorvete. Você vai se lascar. Porque a vida não é assim. Tudo bem, em matéria de comer você pode comer, depois come doce, depois ainda toma um sorvetinho ou pega uma outra sobremesa, tudo bem. Mas eu estou dizendo nas escolhas que a gente faz na vida. Então, se eu fiz uma escolha convencido de um chamado de Deus, eu não posso abrir mão disso. Sob pena de ser infeliz. E aí eu vou querer responsabilizar Deus, que não Adão fez. Depois que a Eva tentou, ele caiu no pecado, ele tinha ficado tudo feliz porque Deus criou a Eva a partir dos seus ossos, da sua carne. Agora sim o senhor fez a coisa certa. Agora você fez uma companheira de acordo, adequada, olha aqui, né? Agora a companheira adequada para andar comigo, de acordo o negócio. Porém, quando ele cai na tentação e entra o pecado, o que aconteceu? Quando entra o pecado no seu anúncio, quando entra o pecado na sua escolha, quando entra a tentação na sua escolha, o que aconteceu quando Deus cobra? De onde você está? Ah, estou escondido atrás da moita, mas está com um problema, intestino, alguma coisa? O que você está fazendo escondido? Ah, eu estou escondido, mas escondido por quê? Você vai me falar para mim que você comeu da maçã não, desculpa. Todo mundo fala que a fruta é maçã, isso é por causa das pinturas da Idade Média, não tem nada a ver com maçã. O fruto da árvore podia ser uma jaca, eu acho que é um coco, né? Mas tudo bem, depois eu explico por quê. Então, você comeu do fruto da árvore? Essa mulher que você me deu aí, que trouxe esse troço aí, deu para comer. Mas Eva, a culpa não é minha, a culpa foi do diabo. Então a gente está sempre tirando nós da reta, não assumindo as besteiras que a gente faz. Então, o que acontece? Toda vez que eu permitir que o anúncio seja manchado, a renúncia que eu fiz do resto, do bolo, do cachorro quente para ficar com sorvete, do sorvete, do bolo para ficar com cachorro quente, sabe? Toda vez que eu deixar entrar alguma coisa que venha questionar, que venha estragar a minha escolha, eu começo a questionar se eu escolhi o certo e eu estou caminhando por uma vida que não vai me trazer a felicidade. Nem Deus conserta se você não tomar jeito. Então, as verdades da nossa fé, elas vão fazer com que nós tenhamos uma vida integrada. Tudo que diz respeito à sua vida diz respeito a Deus. Deus se interessa por tudo isso. Né? Então, a minha intenção é justamente essa, nós estamos aqui trocando ideia. Gente, já falei mais de uma hora, quase 1h15, era para falar 1 hora. Já passei da conta. Se bem que eu perdi muito tempo para arrumar as coisas, desculpa. Então, o que eu queria? Eu queria deixar um espaço aberto para que vocês pudessem fazer algum comentário, se quiserem, claro, mas eu gostaria que fizessem, sobre o que nós estamos tratando hoje. Se tem algum assunto que você quer tratar, se tem alguma dúvida que ficou, se tem alguma dúvida que você quer esclarecer, para quê? Para que a gente possa tratar numa próxima live, ou então o que der para responder ainda hoje, em mais uns 10, 15 minutinhos, eu vou estar respondendo, senão eu deixo para uma próxima live, mas trago o assunto para a gente poder conversar. Beleza? Vocês estão ainda aí ou já desistiram e foram embora? Eu não consigo ver daqui. Eu só vou ver se for no bate-papo. Agora eu acabo de fazer uma besteira. Saí do YouTube lá, vamos ver se eu entro novamente. Legal. Pronto. Aqui já tem uma pergunta. O Branco já perguntou. O que é ser batizado no Espírito Santo? Ótimo, legal.
Então veja, nós fomos batizados e recebemos o Espírito Santo. E o que acontece? Um grande número de pessoas. Ah, mas a igreja batiza gente criança, a gente tem que batizar depois de grande. Não, não é verdade. Isso pode ser provado facilmente, que a gente vê que os apóstolos batizavam todos da casa, inclusive as crianças. Por quê? Porque o batismo é uma graça santificante e não dá para deixar para depois, entendeu? A gente tem que ter essa graça o quanto antes. E aí, o que acontece? O termo batismo no Espírito Santo muitas vezes é questionado porque só existe um batismo. Só existe um batismo pelo qual a gente passa e se torna filho de Deus, membro da igreja e membro do corpo de Cristo. Então, esse é o batismo que nós recebemos, que tem os elementos próprios, né? Que é a água, né? E tudo mais. Posso até falar depois do sacramento do batismo, mas agora, para dar uma resposta àquilo que o Branco está falando, vamos lá. O batismo no Espírito Santo, então tá, você recebeu o Espírito Santo no batismo que você recebeu quando você era pequeno. E cadê o Espírito Santo? Está dentro de você. Só que nós fomos colocando em soterrâneo, em cima do Espírito Santo, as mentiras, as coisas que nós fizemos, os pecados que nós cometemos, as dúvidas que nós deixamos entrar. Bom, não importa. N coisas que abafam, sufocam a ação do Espírito Santo em nós. Se nós tivéssemos nos conservado na pureza batismal, depois que a gente saiu da pia batismal lá do batismo, nós então seríamos cheios do Espírito Santo, com muita pouca possibilidade de pecar, porque o Espírito Santo é santificante e ele vai nos ajudando a não cair na tentação, a não pecar. E nós vamos muitas vezes cair na tentação e pecar, porém o Espírito Santo também nos dá a graça da contrição para que a gente se arrependa, e a igreja tem o sacramento do perdão, que é onde é restituída a graça na nossa vida. Mano, depois nós vamos falar disso também, porque tem gente que já acha que não, confessa com Deus. Pois é. Se aprendeu errado, não tem culpa de não saber. Por isso que eu faço questão de ensinar o que a igreja ensina. Então, Branco, o que acontece? Branco e todos os demais. O que acontece? O batismo no Espírito Santo, gente, eu estou batendo o pé no tripé aqui, desculpa. O batismo no Espírito Santo é um momento de oração, normalmente, onde existem N possibilidades de uma pessoa, de como a pessoa pode ter uma experiência de batismo no Espírito Santo. Mas normalmente isso se dá onde você, conhecendo as verdades de Deus e da fé, apoiado no testemunho da igreja e também na palavra de Deus, você vai receber uma liberação da força e do poder do Espírito Santo na sua vida. Então, esse é o Pentecostes, ou seja, os apóstolos acompanharam Jesus, muitos tinham sido batizados por João Batista, seguiam a João Batista, tinham recebido o batismo, e o batismo do João Batista era só o batismo da conversão, né? E aí o que acontece? Quando eles viveram a graça do Pentecostes, todo o significado e a verdade do batismo tomaram corpo neles, toda a verdade e o significado do batismo aconteceu na vida deles realmente. E aí essa manifestação do poder de Deus na nossa vida libera os dons carismáticos, tá? Libera o dom da ciência, o dom da sabedoria, o dom do discernimento dos espíritos, o dom dos milagres, o dom de orar nas línguas dos anjos, sei lá, daí cada um dá o nome que quiser. Mas o dom de interpretar a língua dos anjos, o dom da profecia, da palavra de ciência. Então aí são infinitos, mas tem alguns que são catalogados na Bíblia, os dons carismáticos, ou seja, o dom que é o carisma do Espírito Santo, que é uma característica da presença do Espírito Santo. E se eu não rezar em línguas, eu não tenho Espírito Santo? Claro que tem. Porém, quando você se submete a essa oração para ser mergulhado no Espírito, a sua mente começa a ficar diferente, o seu interior começa a ficar diferente, e você começa a fazer experiências cada vez mais profundas de Deus. Você passa a ter então os pensamentos de Cristo, porque hoje a gente vive numa relação com Jesus Cristo, que quando eu não conheço essa realidade do mergulho realmente, de ser mergulhado na graça do Espírito Santo, encharcado do Espírito Santo, renovado no meu batismo,
eu fico com um monte de teoria, e eu posso até viver bem, eu posso buscar vida de santidade, mas me faltam ferramentas e elementos que me possibilitem um acesso mais rápido. Quantas situações eu não vivi e vivo, onde eu precisava tomar uma atitude, eu preciso tomar uma atitude e eu não sei o que fazer, e não dá tempo de parar, rezar, perguntar para o Senhor, pedir um sinal, fazer uma novena, esperar uma resposta, alguém que venha me dizer, eu não tenho a Bíblia para consultar, então como é que faz? Eu imediatamente me reporto ao Espírito de Deus, que é Senhor e sabe todas as coisas, e por ser Deus pode todas as coisas, e lá no meu interior eu começo a fazer oração em línguas. Eu começo a orar, deixo o meu entendimento de lado e acesso o conhecimento da verdade. Essa é a graça do batismo no Espírito. Você se servir. Eu não gosto da palavra se servir, parece que é meio assim, eu estou me servindo, mas não é abusivo. Ou melhor, você fazer o bom uso. Não é no servir no sentido de eu usar, não. Mas fazer o bom uso da possibilidade de que o Espírito Santo age em você através de você. Como é que eu rezando sei alguma coisa a respeito do que Deus quer? Para mim ou para alguém? Por graça, por dom do Espírito. Eu não sei nem para mim, como é que eu vou saber para os outros? Mas, eventualmente, se eu vier a saber, é por obra e graça do Espírito Santo que age através dessa liberação que a gente dá ao Espírito Santo agir em nós. Entendeu? E você vê umas coisas estranhas por aí, né? Não sei porquê. O Espírito Santo gosta de ver gente sapateando, subindo para as paredes, corrupiando. Não tenho nada a ver, não conheço, não sei, não é da minha praia. Tá. E então, o que acontece? A respeito do batismo no Espírito Santo, é isso, né, que o Claudinei Perdil, o Branco, falou. É a possibilidade de eu dar abertura a ponto de que o Espírito Santo possa se servir de mim, possa me servir no sentido de estar em mim, gerando Cristo em mim, me fazendo ter os pensamentos de Cristo e agir através de mim em favor de alguém também. Tá bom? Ele está pedindo. Enizinha, chegou! Pensei que eu não ia poder dar os parabéns aqui ao vivo e a cores. A Eni é mãe da Juliana, sogra do Bruno, e uma bênção na nossa vida. Eni, Deus abençoe muito você, muitos anos de vida, saúde, paz e muita graça. Tá bom? Ela está desejando paz e graça a todos. Obrigado, meu bem. Deus abençoe, viu? Nós já estamos terminando a live. Deixei aberto para perguntas. O Ney, né? O Branco fez uma pergunta e eu estava explicando sobre isso, sobre o batismo no Espírito Santo. Seria muito legal, e eu falo isso direto, mas nunca dá certo, e a gente vai protelando, vai deixando para depois e acaba não acontecendo. Mas nós poderíamos e deveríamos marcar um dia, um final de semana, um sábado, um domingo. Eu sei, porque ele já ofereceu a casa dele mais que uma vez, mas nós poderíamos estar conversando com o César. Ele tem uma casa de retiro em Rio Claro, no Japi, ele tem as casas aqui de missão, ele já ofereceu muitas vezes, e nós marcarmos um sábado, né, ainda que seja para voltar a dormir em casa, não der para ficar direto, mas a gente passar um dia junto, um sábado e um domingo, onde a gente pudesse fazer um aprofundamento na palavra de Deus, nas orações, e pedir a Deus que nos mergulhe, que nos batize no Espírito Santo, né? Nos faça bombar do Espírito Santo. Então, isso já é uma quase promessa, porque desde o tempo que a gente se reunia em Piracicaba, né, na casa do Lei e da Dani, a gente fala disso. Depois, quando a gente fazia as reuniões na casa da Fer, falamos disso de novo e não aconteceu. Então, acho que já chegou, já passou da hora de nós termos esse retiro nosso, onde a gente vai poder focar nessa graça de se entregar na mão de Deus e deixar o Espírito Santo realizar as maravilhas que Ele quer realizar em nós, né? Então, o Branco está concordando aqui, ótima ideia. E eu vou aproveitar, antes que eu me esqueça, porque ele já falou ali, daqui a pouco sobe, eu não vejo mais, eu esqueço de falar. De segunda-feira, às 6 horas da tarde, o Branco faz parte, acho que é até ele que coordena, ele tem o grupo que é o Terço dos Homens, lá na igreja do Senhor Bom Jesus, né? No Jardim Paulista ali, a igreja do Frei Geraldo. Então toda segunda-feira, às 18 horas, tem o Terço dos Homens, e fica o convite, né, para que a gente possa, os homens que queiram participar no Terço dos Homens. Eu estou para levar o Netão, agora o Netão está viajando a serviço, não vai dar,
Mas eu acabo toda segunda-feira, quando eu lembro, e o horário para mim fica difícil por conta das situações que eu tenho e das obrigações que eu tenho aqui em casa. Mas não vai faltar oportunidade de eu estar voltando aí. Eu fui 2 ou 3 vezes somente, mas eu gosto muito. É um grupo muito pequeno, mas muito coeso. E a oração do terço e do rosário são realmente uma potência. A igreja em 2000 anos tem testemunhado isso. Os testemunhos são muitíssimos. Aqui, ó. A Juliana de Piracicaba está falando. A Juliana de Santa Bárbara também, a esposa do Bruno, né, a filha da Nizinha, está falando que ela gostaria de participar desse retiro. O Otávio também. E a Juliana, a esposa do Otávio também, ótima ideia. Né, fazer acontecer esse retiro. Vamos que é necessário, já passou da hora. Né? Então que a gente possa marcar aí para um futuro breve. A gente só precisa ver data porque o que acontece? Tem que ser organizado com antecedência, porque nós temos que pensar em toda a estrutura de almoço, dessas coisas, porque quem participa do retiro não pode assumir nenhum tipo de serviço. Tem que estar disponível na mão de Deus. Não dá para ficar fazendo meia boca. Ah, eu vou, mas eu não vou o tempo inteiro, eu vou entrar na hora do almoço, eu vou chegar de tarde. Não vai. Não vai porque não é assim que funciona. Ou é tudo para Deus ou é nada. Né? Então esse retiro não é nada de exigente, não é nada de a importância está justamente no fato de nós pararmos e darmos toda a nossa atenção a Deus. E quando a gente faz isso, foca em Deus, nós somos o objeto das atenções de Deus. A oração é isso. E não é nada mais do que fazer uma experiência de rezar e ver acontecer a graça de Deus. Nada mais. É natural que quando a gente reze, Deus venha em socorro e nos atenda. Atenda os nossos pedidos de oração. Deveria ser o comum da nossa vida. Né? E claro, existem situações que são que impedem a graça de fluir. Então, por exemplo, falta de uma vida de sacramento, falta de confissão. Então, num retiro desse, nós vamos ter que ter um padre que possa nos acompanhar. Não porque depende do padre para o Espírito Santo vir, mas depende do padre para a gente ter a absolvição dos pecados. Porque Jesus, quando reuniu, disse para eles: ide por todo mundo, pregai o evangelho, aqueles a quem perdoardes serão perdoados, aqueles a quem retiverdes os pecados serão retidos. Ele não disse isso para a galera, ele não disse para o grupo de 72 discípulos, ele disse isso ao colégio apostólico. Né? Então, aqueles que ele constituiu como apóstolos. Né? Foi Jesus que inventou de organizar assim a igreja dele. Então, todas essas coisas são muito proveitosas. E a gente não tem tido mais oportunidade nisso. Não por causa de pandemia só, viu, gente? É porque os nossos interesses estão em outros patamares. Hoje a gente vive uma coisinha de fé mínima necessária para não se sentir excluído, mas também ter Deus em primeiro lugar, amar Deus sobre todas as coisas. Ai, precisa tanto, né? Precisa sim. É o único jeito de ser feliz. Né? Ou então não precisava ter esse tipo de coisa. Deus não precisava ter dado esse mandamento. Porque ele é Deus sozinho, com o seu louvor ou sem ele, com a sua oração ou sem ela. É com você que seguindo Jesus ou não. Então, dar-se a si o melhor é justamente nós nos darmos a Deus. Beleza? Gente, o que mais? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que não. O povo ficou bem legal, porque vocês ficaram quietinhos durante a live, senão eu fico lendo as mensagens e acabo não focando aqui. Essa live vai ficar disponível, então quem não pegou do começo pode estar entrando e fazendo, conhecendo. Peço, né, aquilo que a gente sempre diz, né? Se você puder dar um like, isso ajuda, com certeza. Se quiser partilhar o link também com pessoas que você acha que possam aproveitar aquilo que nós estamos partilhando, faça, que é para a glória de Deus, com certeza. Tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação. Um abração, um beijão para todos. Não vou citar nome porque eu posso esquecer de alguém e eu teria que ficar correndo a lista ali. Aí eu fico distraindo e não foco. E eu queria convidar vocês para que nós pudéssemos, nesse momento, parar e rezar, fazer uma oração. Porque a nossa vida movida por oração, ela causa um efeito. Não vou lembrar que santo diz isso, mas quem me dizia isso era a irmã Marta, uma santinha também que já mora lá no céu. E
A Flor entrou aqui, amo retiros. Ah, não, é Sidoca, Maria Aparecida Polidoro. Eu também, Cida. É uma bênção para retiro, né, filho? Dá vontade de nunca mais sair de lá, mas não pode. Mas eu queria convidar vocês, antes de vocês saírem, viu, Otávio, para a gente fazer uma oração. E a irmã Marta dizia o seguinte: quem reza se salva. Essa frase acho que é de Santo Afonso Maria de Ligório. Mas ela diz assim: quem reza se salva, quem não reza já está condenado. E uma outra coisa que ela dizia, ela falava para mim: meu irmão reza sempre. Eu falei: irmã, rezo? Não, mas reza muito, reza sempre. Porque a oração é a nossa força. Porque, gato, deixa o meu tripé aí, meu amor, obrigado. A oração é a nossa força, porque a oração é a fraqueza de Deus. Quando nós oramos, nós internecemos o coração de Deus para que Ele age em nosso favor, derrame bênção sobre nós e possa realizar em nós as melhores coisas que Ele tiver para realizar. Amém? Então vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos por esse momento, por esse tempo que nós estivemos juntos. Te pedimos perdão por algo que não tenha sido do teu agrado, mas queremos em tudo fazer o teu querer e aquilo que for necessário você possa nos ensinar e corrigir, para que a nossa vida esteja em tudo segundo o vosso querer. Ensina-nos, Jesus, a fazer a vontade do Pai como você a fez, e nós pedimos, Espírito Santo, que você realize em nós a obra santificadora que nos fará semelhantes a Jesus, conformados a Ele, seja na cruz ou na ressurreição. Porque em tudo o que nós queremos é fazer a vontade de Deus e estar segundo aquilo e quem Jesus é. Nós pedimos a força e a intercessão daqueles que já alcançaram a eternidade e de uma forma muito especial a Santíssima Virgem Maria. Ela que soube em tudo fazer o sim dela valer em todas as situações. E desde o primeiro sim ela teve muito motivo e contrariedade para ter dito chega, e no entanto ela foi fiel até o fim e disse sim em tudo à vontade de Deus. Então nós te pedimos, Senhor, que por todos esses motivos haja em nós a tua graça e você possa realizar em nós o vosso querer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E sem deixar de saudar aquela que em tudo fez a vontade de Deus, possamos saudá-la como um anjo do Senhor também a saudou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso, Pai amoroso, possa nos abençoar a todos e fazer a diferença na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, não dá vontade de terminar, embora eu esteja falando mais que a boca, saber que vocês estão aí. Se vocês quiserem continuar, eu vou encerrar a live, eu entro de novo só pra gente ficar batendo papo. Daí a gente pode fazer no WhatsApp, entra lá ao vivo, não sei se cabe todo mundo, mas daí a gente vai lá e fica batendo papo ao vivo. Né? Mas eu não vou fazer isso com vocês não. Nós vamos encerrando por aqui e pedindo então que vocês não se esqueçam de rezar e agradecer a vida da Nanizinha, porque hoje é aniversário dela, né? De divulgarem, se puderem, né? A live de hoje, mandando o link para quem vocês quiserem, porque ela vai ficar aqui no YouTube, ela já vai automaticamente ficar no YouTube. E também de que segunda-feira às 18 horas nós temos o terço dos homens lá na Igreja do Bom Jesus e às 20 horas a nossa live. A semana que vem eu não vou prometer, mas eu quero me comprometer, né? Eu não vou fazer uma promessa, mas eu quero ter um compromisso de procurar estar mais bem organizado, disparar antes um link convidando todos vocês, para que a gente possa começar pontualmente às 8 horas e acabar às 9h30. Tá bom? Deus abençoe a todos, muito obrigado, um abraço, beijão no coração de todos. Obrigado e até mais. Agora ninguém me ensinou como é que termina, viu? Mas eu vou terminar aqui, peraí.